intenção é trazer aos olhos a completa ausência da questão do racismo nessa universidade. A completa ausência da presença negra nessa universidade. Acho que um exercício interessante, as pessoas que vieram conosco, só vamos levantar um minuto. 53% da população é negra, gente. Isso num país em que poucas pessoas conseguem se sentir seguras o suficientes para afirmar: eu sou negro, eu sou pardo. Existem todas as palavras para evitar essa palavra, por todas as dores que isso carrega. 53% da população é negra. Menos de 20% dos alunos da USP são negros. No momento que a gente se abaixar, e principalmente no momento que a gente sair dessa sala, essa sala volta a ser branca. Faz muito mais do que 15 anos que o movimento negro está reivindicando cotas raciais. Desde 1930, a Frente Negra Brasileira já reivindicava cotas raciais. Em 2000, o país aceitou, reconheceu que o país necessita de cotas raciais. Quantas cotas raciais vocês veem na USP? A gente está 15 anos atrasado, a gente está 15 anos fora da lei. E isso não é por acaso. Em 2013, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, ela decretou que a USP precisa resolver esse problema com urgência. E a USP se recusa a resolver esse problema. Mas falar USP, eu acho que a gente pode se abaixar. Eu acho que falar USP é um pouco não personalista, talvez. É claro que a questão do racismo não é uma questão personalista. Nós vivemos uma sociedade que teve mais de 300 anos de escravidão. Nós somos a sociedade que mais teve escravos. E nós somos a sociedade que escravizou por mais tempo. Todas as estruturas dessa sociedade... As estruturas jurídicas, as estruturas educacionais, boa parte delas foi construída pensando na questão racial. Quantas vezes vocês já discutiram isso nessa universidade? Quantas vezes vocês já discutiram isso na matéria de Brasil Colônia? Colônia 1, Colônia 2, Brasil Independente 1, Brasil Independente 2, Ibérica 1, Ibérica 2. É assim que o racismo se dá na nossa sociedade, gente. Na cara de todo mundo, na mente da maioria das pessoas, mas nunca na palavra. Nunca se fala sobre racismo. Num curso de história, isso é vergonhoso. Na minha opinião, como estudante, como historiador, como professor, isso é vergonhoso. Quantos autores negros e quantas autoras negras vocês já leram nesta universidade? Gente, alguém me responde, por favor. Como que a gente pode ter Brasil 1, Brasil 2... Colonial 1, Colonial 2, Independente 1, Independente 2, Antiga 1, Antiga 2, todas as disciplinas da história, e a gente não ler autores e autoras negras? Tem alguns poucos, a gente vai levantar os números. Mas é assim que o racismo se dá. É um desafio é um desafio impossível falar sobre o que a gente precisa falar sobre racismo, falar sobre cotas raciais, falar sobre exclusão de mais de 53% da população em 15 minutos. Mas estamos aí, vamos tentar. Eu fiz esse exercício com uma sala da periferia da 8ª série.
E ele funcionou. Vai exigir um pouco de criatividade, vai exigir um pouco de esforço, mas ele acho que ele pode funcionar. Eu vou contar para vocês um pouco, eu vou abrir o espaço e vou contar um pouco para vocês sobre a minha história pessoal. Que não é um exercício fácil, não é um exercício gostoso, mas eu vou tentar. Eu vou traçar para vocês a minha genealogia. Desde da minha avó sequestrada até hoje. Eu vou inventar muitos fatos, mas é porque é isso que a gente precisa fazer. Afinal, a minha faculdade de História não me deu nenhuma ferramenta para que eu vá realmente atrás da história da minha família. Diferente da história da maioria das pessoas, de italianos, de ingleses, de franceses. A minha história não foi contada aqui, mas eu vou tentar. Vamos supor, gente, que a minha avó foi sequestrada da África e ela se chama Dandara. Vamos supor que ela foi sequestrada da África em 1850. No momento que se aprovava a lei de terras no Brasil. A lei que tornava todas as terras uma propriedade a ser comprada e que ao mesmo tempo transformava essa propriedade impossível para todos aqueles que eram escravizados, que não tinham dinheiro para comprar terra. A minha avó Dandara, ela teve uma filha, mais ou menos em 1877, chamada Odara. Odara, minha parente, ela nasceu livre. Ela nasceu sobre a lei do ventre livre, porém ela ficou até os seus 20 anos, passando todos os maltratos que a minha avó passava, porque ela só podia ser liberta depois dos 20 anos, porque ela estava sob responsabilidade do escravizador. O que a gente chama de senhor de engenho. Odara teve também uma outra filha. Em 1995. Essa filha se chamava Melvina. 1800, desculpa. Essa filha se chamava Melvina. Dandara foi escravizada, sequestrada. Ela chegou aqui sem falar português, ela chegou aqui sem nenhum acesso à lei, nenhum acesso à educação, só acesso a maus tratos. Odara já estava respondendo, o Estado brasileiro, que é o responsável pela escravidão, é bom que todos saibam que a escravidão sempre esteve na lei. Ela foi juridicamente mantida. Odara nasceu, Melvina nasceu, na verdade 1895. Melvina nasceu livre. Mas Melvina não tinha nenhum acesso a nenhuma das indústrias que estavam começando a surgir aqui. Melvina não tinha nenhum acesso a nenhuma das universidades que já tinham aqui. Melvina não tinha nenhum acesso às indústrias todas que estavam sendo criadas aqui. Porque o Estado brasileiro reservava vagas. Essa palavra que a gente tem tanta dificuldade, reserva de vagas, para os italianos que estavam vindo para cá. Porque nosso país estava num processo de embranquecimento. Qualquer pessoa que já tenha feito Brasil Independente 1 ou a História da África, provavelmente já ouviu falar do embranquecimento do país. As pessoas que estavam nas universidades, os médicos, os legistas, os juristas, todos concordavam que o Brasil tinha, entre vários problemas, um grande problema: a cor preta. E para resolver esse grande problema da cor preta, o que precisava fazer era uma substituição de mão de obra. Primeiro, para resolver o problema da questão servil, porque agora quem trabalhava não podia mais trabalhar, afinal foi libertado. Então vamos substituir a mão de obra. Isso está em documentos, gente. Se vocês verem os documentos das atas das assembleias dos cafeicultores paulistas, existe esta palavra: substituição da mão de obra e trazer italianos. Se vocês forem ler as obras
do Ninas Rodrigues, se vocês forem ler as obras do... Vai, me ajuda aqui. Oliveira Viana. Nós estamos falando sobre embranquecimento. Isso é oficial. Isso está no seio da universidade. Melvina teve uma outra filha. Em 1930. Chamada Maria. Maria teve uma outra filha, mais ou menos em 1975, chamada Aline. Aline, nos anos 90, me teve. Não, acho que ninguém está muito interessado no que é a minha vida pessoal, mas eu nasci em Taboão da Serra. Eu passei praticamente a minha vida inteira em escola pública, sofrendo todas as humilhações, todos os racismos, todas as dores que uma pessoa negra sofre numa sala de aula. Existe uma psicóloga formada aqui que acredita que nós temos, não só ela, várias pessoas acreditam, que nós funcionamos por um processo, a nossa psique funciona por um processo de malhagem. Nós temos linhas verticais que nos ligam à nossa família, à nossa história, que nos projetam no mundo. E nós temos linhas horizontais que nos ligam ao nosso estado, ao nosso time de futebol, aos nossos conhecimentos em gerais. O cérebro vai formando malhagens psíquicas. Segundo essa psicóloga, toda vez que alguém sofre um racismo, é como, para quem não sofre racismo, e é muito difícil imaginar, um ato de racismo é como presenciar um ato de extrema violência contra a humanidade. Todos nós temos essa malhagem. Qualquer um de nós, provavelmente, quando vê um ato de violência contra a humanidade, vai ter parte dessa malhagem ferida, trincada, ou até mesmo apagada. Eu não posso dizer para vocês quantas das minhas malhagens foram apagadas, quantas das minhas malhagens foram trincadas. Eu posso dizer que esse estudo compara... Não importa. Eu não posso dizer para vocês quanto isso aconteceu, mas eu posso dizer para vocês que foi foda. Foi foda. Em 2006, 2005, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar de garçom. Carregava bandeja pra gente branca, gente muito rica. Tive a sorte de ter uma família muito estruturada e eu fazia isso só nos fins de semana. Com essa grana eu banquei boa parte dos meus estudos, com essa grana eu banquei o meu cursinho. Apesar de ferir as minhas mãos todos os dias, de ter queimaduras de cigarro, de pessoas que não se importavam com isso, eu estudei e passei na USP, em 2009. Agora eu quero perguntar rapidamente para vocês, professor, eu vou usar esse lado da luz. Para as pessoas costumam dizer que não é uma questão racial. Eu vou contar para vocês a história de uma família branca. Vamos supor uma família que em 1850 tinha um tataravô chamado Rui. E vamos dizer que Rui era um jurista. Para Rui ser um jurista, Rui tinha renda mínima, nem um pouco baixa. Porque só com uma renda mínima e com propriedades se podia ser jurista nessa época. Vamos dizer que uma dessas propriedades de Rui
foi a minha avó Dandara. Rui teve um filho em 1870. Ah, importante. Rui foi uma das pessoas que mais defendeu a lei de terras. Porque afinal, o tráfico tinha acabado, oficialmente. Como que ele poderia garantir todo o território dele, todas as terras dele, se quem plantava, se quem trabalhava de fato na terra dele, gigantesca, eram escravizados? Era Dandara. Rui teve um filho também advogado. O nome do filho de Rui era João. João defendeu firmemente em 1877, quando estava se discutindo que a escravidão no Brasil precisava acabar, porque, bem, a Inglaterra estava desde 1830, e antes disso, dizendo que a escravidão no Brasil precisava acabar. João estava lá, defendendo que a propriedade precisava ser preservada. E eu não estou inventando nada disso, os nomes são fictícios, gente, mas existem vários livros. Existe um livro muito simples, eu não lembro o nome da autora, chamado As Cenas da Abolição, que vocês podem procurar. Existem os discursos dos parlamentaristas, e essa discussão aconteceu. É preciso se proteger a propriedade. Bem, a lei do leito livre foi aprovada em 1895. João teve um outro filho, Paulo. Paulo estava vivendo a República, grandes tempos deste país. Paulo estava vendo a indústria chegar nesse país. Paulo estava vendo os trens nesse país. Paulo estava vendo a modernidade nesse país. Paulo também estava vendo uma indústria que contratava majoritariamente italianos. E Paulo estava vendo toda a São Paulo antiga tomada de guetos, tomada de pessoas. Dentre essas pessoas, provavelmente a Melvina, que não tinha um emprego, porque as fábricas não contratavam ela. Melvina provavelmente estava pedindo dinheiro na rua. Paulo viu todo o bairro pobre da Melina desaparecer, porque houveram grandes desaparecimentos da população negra. Isso é depoimento de políticos do nosso país. Por causa de morte, por causa de doença, por causa de coisas que ninguém estudou, então não dá para saber exatamente o que. Bem, Paulo teve um filho, vamos apressar. Em 1930, o filho de Paulo... Alguém me dá um nome? Marcos. Marcos? Em 1930, o filho de Paulo estava ajudando a fundar a Universidade de São Paulo. Ele estava ajudando a fazer a carta de fundação dessa universidade, onde diz com todas as letras que nós vamos formar a futura elite deste país. Parabéns para Marcos. Homem esforçado. Enquanto isso, Maria estava participando de um protesto formado pela Frente Negra Brasileira, com todas as críticas que eu tenho a essa organização, de 30 mil pessoas a respeito do racismo nessa cidade. Maria estava escrevendo talvez um manifesto pedindo cotas na universidade, pedindo cotas nos sistemas de ensino. Marcos teve um outro filho. Em 1975, na verdade era um filho, uma filha, chamada Marceline. Marceline, ela já encontrou uma universidade linda, uma universidade muito bem construída. Marceline entrou na universidade. Marceline entrou na universidade em 1980. Não haviam nem 10% de estudantes negros nessa universidade. Marceline teve uma filha, que também nasceu na década de 80.
e que entrou na universidade em 2009. A filha de Marceline, vamos chamá-la... Eu não falei pra vocês, Marceline era uma professora da Universidade de São Paulo. Quase nem precisa. Marceline, como filha de uma professora da Universidade de São Paulo, estudou nos melhores colégios. Marceline pagava para a Jéssica um colégio que custava cerca de R$3.000. Este colégio, muito preocupado com a educação de Marceline, pagava viagem de campo para... Estou confundindo os nomes. Para Jéssica. Ela pagava viagem de campo. Então a Jéssica foi, por exemplo, para Brasília. Quando a Jéssica foi estudar os biomas brasileiros, a Jéssica foi para o Amazonas. Porém, Jéssica tinha dificuldade, Jéssica não era boa em história. Ela não podia, nessa época, me contratar, porque esse é meu atual emprego, professor particular, mas como esse emprego é antigo, ela contratou um professor particular, que dava aulas para ela de história, português e geografia 2 vezes por semana. Jéssica se tornou uma boa aluna, Jéssica terminou os ensinos com honras e louvor, só que Jéssica ainda não estava preparada para a universidade. Jéssica pagou um cursinho. Jéssica pagou um cursinho que custava cerca de R$1.000. E depois de estudar 1 ano, Jéssica finalmente entrou na Universidade de São Paulo, no curso de Medicina. Uma menina muito aplicada. Estranhamente, só haviam 5 pessoas negras na sala de Jéssica. Nossa, bastante, hein? Bastante? Desculpa, gente, é medicina. Foi mal. Tem que ser 2 Vamos na ser legal. faculdade. Vamos ser legal. 2 alunos negros. 2 pessoas negras. Estranhamente, uma quantidade muito parecida quando a sua mãe entrou na universidade. Uma quantidade muito parecida quando Marcos fundou a Universidade de São Paulo. E como a medicina é uma faculdade mais antiga do que a Universidade de São Paulo, existia uma pessoa negra. Na verdade não, estou confundindo os números. Existiam 4 pessoas negras a menos do que na turma de medicina que Paulo teria encontrado, seu tataraneto. O professor Cabelo Munanga, ele pede pra gente fazer esse exercício. Procurar as fotos da turma de medicina, e eu acho que ela pode ser espalhada para qualquer turma dessa universidade, e vocês vão encontrar este fenômeno. Vocês acham mesmo, que não é uma questão racial? Vocês acham mesmo que não é uma questão de reserva de vagas? Vocês acham mesmo que por mais que Jéssica tenha se esforçado muito, ela era uma pessoa muito aplicada, muito bem intencionada. Jéssica se esforçou menos do que eu, ou qualquer pessoa negra que está nessa sala, ou qualquer pessoa que enfrenta 3 horas de ônibus, isso não é exagero, de trens estupidamente lotados, de pessoas que sofrem racismo a vida inteira, todos os dias, todos os momentos, em todas as instituições. Vocês acham mesmo que é só uma questão de esforço? Vocês acham mesmo que Jéssica se esforçou tão mais assim do que qualquer uma dessas pessoas? Se vocês não acham, gente, tá mais do que na hora dessa universidade se levantar a favor de cotas. Porque é escandaloso
que a gente tenha que vir tomar uma sala para poder falar 15 minutos sobre esse assunto. Muito obrigado.